xingar é o inferno, irmão, misericórdia. Amém. Abre tua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Eu queria conversar com os irmãos no meu tempo, e bem breve, sobre um tema que Deus colocou no meu coração, e tem aquecido o meu coração. O tema é o seguinte: há bênçãos nas tribulações. Vou repetir: há bênçãos nas tribulações. Eu quero conversar com você sobre isso usando um texto de Paulo, do verso 7 ao verso 18, de 2 Coríntios capítulo 4. Eu posso ler, irmãos? Amém? Acompanhe aí na tua Bíblia. Eu vou ler na versão Ara. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Verso 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Agora veja o verso 16, verso 17 e verso 18, e se você tiver uma caneta e tiver o costume que eu tenho de grifar, grifa, faz uma estrelinha, uma setinha, não sei, faça alguma coisa, porque esse texto é maravilhoso. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus pela palavra de Deus. Amém? Queridos, eu vejo Paulo, eu sou apaixonado por Paulo. Paulo era um homem extremamente culto, inteligente, estudado, preparado. O preparo de Paulo era algo extraordinário. Ele foi preparado desde a infância, era filho de pessoas ricas. Então ele foi preparado na região da Ásia Menor, que é onde ele nasceu, em Tarso, que hoje é Turquia. Então ele cresceu lá com toda a cultura helenística, grega que tinha daquela época, mas ele era judeu de nascimento, porque era filho de uma judia, de um filho de um judeu, e era cidadão romano, que a família dele tinha pertences e já participava e pertencia a essa sociedade. Mas chegou um tempo que ele quis estudar aos pés de Gamaliel, e isso naquela época, irmãos, era como se eu estivesse falando de Harvard hoje, era um negócio extraordinário para os judeus. Então era um homem extremamente preparado, culto, intelectualmente. Eu acho que Paulo tinha um QI extraordinário. E Paulo, nesse QI extraordinário, e mais ainda, espiritualmente, profundamente, com a revelação que vinha de Deus. Vamos falar a verdade? Paulo é o nosso doutrinador. É a pessoa que Deus escolheu para doutrinar a igreja dele. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Quem está comigo aqui? Deixa eu ver. Tudo que a gente entende de doutrina foi Paulo. Na maioria das vezes foi Paulo que nos trouxe. Esse homem, escrevendo na carta de Coríntios, depois de ter negado aquela crença anterior religiosa dele ao se encontrar com Jesus, ele fala aqui que o que ele passa é leve e momentâneo. Essa leve e momentânea tribulação. E esse homem, meu irmão, ele não era qualquer um. Paulo tem, pelo menos em 3 passagens da Bíblia, ele descreve o quanto de provação e tribulação ele passou.
foi chicoteado 3 vezes, 39 chibatadas, 40 menos 1, sobreviveu a 2 naufrágios. Naquela época o naufrágio é como se fosse um acidente de avião hoje. Quando ele passou pelo um dos julgamentos finais da vida dele, ele dá até uma cutucada nos discípulos, né? Numa das cartas ele fala: olha, ninguém veio me assistir agora não, sozinho eu estive, mas fui livre da boca dos leões. Uma hora, num determinado momento, ele foi apedrejado. Eu imagino que ele teve que se fingir de morto para não morrer de vez. A primeira perseguição que ele sofreu, ele foi colocado dentro de um cesto. Esconderam ele no cesto, desceram ele numa muralha. E toda vez que eu lembro dessa história, eu leio essa história, eu fico pensando na cabeça de Paulo dentro daquele cesto, né? O Senhor está repreendido, todo arrebentado da corda. Vocês estão imaginando ou não? Ele tinha perseguição entre os seus patrícios, entre os judeus, entre os romanos, entre outros, entre governantes. Todo mundo perseguia ele, até crente perseguia ele. Até crente, a Bíblia não fala, mas a história já revela que ele morreu decapitado por ordem de Nero. Esse homem está dizendo que o que ele passava era leve e momentâneo. Essa leve e momentânea tribulação. Então eu quero que a gente aprenda com Paulo, porque eu não sei que circunstância, que enfrentamento você está passando. Eu sei que Jesus prometeu que eu e vocês passaríamos por problemas. Que isso, bispo? Ele prometeu uma coisa muito maravilhosa. Ele prometeu vida eterna, ele prometeu graça, ele prometeu misericórdia, mas ele prometeu que no mundo vocês passarão por aflições. Então Paulo, sabendo nessa revelação que ia passar por aflições, sabendo que ele estava condenado, ele era um homem condenado à morte ambulante, ele fala essa leve e momentânea tribulação. Ele está querendo ensinar aos leitores, não só de Corinto, mas também nós aqui hoje. Ele está querendo ensinar a gente que a tribulação que nós estamos passando, ela é primeiro leve, quer dizer que ela é suportável. Então a primeira coisa que eu quero ministrar no teu coração hoje, pegando o texto de Paulo, é: o que você passa de tribulação é algo que você dá conta de suportar. Você dá conta de suportar. Paulo ensina que Deus providencia até o escape. Nada vem que você não pode suportar. Não sobrevém tentação sobre a tua vida que você não pode suportar. E Deus ainda providencia o escape. E Paulo vai além. Ele diz em Filipenses 4,13 que você e eu podemos todas as coisas porque Deus nos fortalece. Vocês estão comigo, amém ou não? Então a primeira coisa, entenda: a tribulação que você passa, ela é suportável. E a segunda coisa, momentânea, vem de um termo grego que é paráutica. É uma expressão que só aparece aqui no texto de Paulo. Paráutica é como se fosse uma rapidez, algo rápido, algo na velocidade muito rápida. Paulo está dizendo, não é que ele não está desprezando o seu sentimento. Eu não quero desprezar o que você está sentindo. Eu quero dizer para você, quando eu falo que é momentânea, é que ela tem validade. Você escutou, meu irmão? A tribulação que você pode estar passando tem prazo de validade. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. É o que Paulo está dizendo. Mas essa tribulação que você dá conta de suportar, essa tribulação, essa adversidade, esse problema que você tem prazo de validade na sua vida, tem uma finalidade. Ela produz em você um peso eterno de glória, acima de toda comparação. E a gente vê isso na Bíblia. O povo passando pelo deserto para Deus testar o coração dele, para Deus capacitar o coração dele. Moisés tendo que ser servo do seu sogro. Aí vira um homem mais manso da terra mesmo, não tem jeito. 40 anos assim. Veja, irmãos, o que você está passando, Deus vai, e Ele é especialista em transformar maldições em bênçãos. Ele vai produzir em você um peso eterno de glória. Mas Paulo vai falando, eu vou fazer um pouquinho de trás para frente para você entender.
Paulo ele vai ensinando algumas coisas que é importante a gente fazer. Ele fala, por exemplo, aqui de trás para frente, como eu disse, o seu homem interior, por mais que o seu homem exterior é abalado, por mais que o seu homem exterior vai sendo atingido por algo, o seu homem interior vai se fortalecendo. E ele fala no verso 16, que é para que o Jesus seja produzido em você, é para que Jesus venha viver através de você. Veja, irmãos, a bênção na tribulação. O que às vezes acontece com você é exatamente para que Deus esteja te preparando para que Jesus brilhe através de você. Não é à toa que o profeta usa como exemplo a prata sendo refinada no fogo. Sabe como o ourives fazia para a prata ser refinada no fogo naquela época? Hoje deve ter outras tecnologias. Ele pegava a tenaz, a prata, colocava no fogo quente, não sei a quantos graus, e ficava queimando para apagar e queimar todas as impurezas. Sabe quando ele sabia que não passou do ponto? Porque se passasse do ponto, o que ia acontecer? Ia desmanchar. Sabe como ele sabia que não passou do ponto? Ele ficava olhando. Quando a prata começava a refletir a imagem do ourives, ele tirava a prata. Muitas das vezes Deus nos permite entrar no fogo, Ele permite que o fogo nos aflige, para que a imagem dele seja refletida em nós. Vocês estão entendendo, irmãos? É por isso que Paulo, irmãos, fala que nós somos como o tesouro. Ele usa essa expressão no verso 7, nós somos como tesouros escondidos em vasos de barro. O povo daquela época, os hebreus daquela época, eles usavam os vasos de barro para tudo, né? Para água, para vinho, para guardar alimento, mas eles também usavam vasos de barro para guardar coisas preciosas. As mulheres colocavam joia, os homens guardavam moedas, e eles tinham o costume de juntar riquezas. Então fazia um jarro bonito, ou feio, não sei, fechava, lacrava e deixava um buraquinho, e aí colocava moeda para juntar. Era a poupança daquela época. Era a mesma coisa do porquinho. Sabe o porquinho que tinha antigamente? Acho que ninguém usa isso mais não, só criança, né? Mas tinha aquele porquinho antigamente que a gente colocava moeda. Lembra, irmãos? Amém ou não? Quem está comigo aqui? O povo de Israel fazia isso também, ia guardando. E quando eles queriam usar, quando você queria usar as moedinhas do porquinho, o que você tinha que fazer? Quebrava. Por que Paulo usa esse exemplo? Porque nós só revelamos o dinheiro que Deus está investindo em nós, a glória que Deus está investindo em nós, a graça que Deus está investindo em nós, quando nós somos quebrados. Quem está me entendendo diz um amém forte aí. Deus não despreza coração, que irmãos? Quebrantado e contrito. Então há bênção na tribulação. Agora Paulo não para por aí. Paulo ensina como passar pela tribulação. Paulo ensina, no exemplo dele, ele ensina como passar na tribulação. Aliás, pastor ensina muito mais com exemplo do que com pregação. Conhecendo o pastor Daniel e a pastora Thalita, eu tenho certeza que eu posso fazer essa afirmação aqui com muita tranquilidade. Pastor ensina muito mais com exemplo do que com pregação. Então Paulo ensina como passar pela tribulação. Quando ele fala no verso 8, acompanha comigo, essa é importante você acompanhar. Do verso 8 ao verso 9, ele fala sobre duas coisas diferentes ao mesmo tempo acontecendo. Ele fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Primeira coisa que Paulo ensina a como passar a tribulação é: não permita que a angústia tome você. Não permita que a angústia domine você. A tribulação vem. No mundo vocês passarão por aflições. No mundo vocês passarão por tribulações. Vamos botar o evangeliquez aqui. No mundo a gente vai passar por vale, deserto, pela fúria do inimigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? No mundo a gente vai passar por problema, mas você não pode deixar que a angústia te domine. Me deram um conselho
quando eu era mais novo, eu achei muito interessante, vou adaptar para como enfrentar o medo. Então encaixa perfeitamente em como enfrentar a angústia. Não obedeça o que a angústia fale para você. Se a angústia mandar você ficar dentro de casa, saia. Se a angústia falar não vá na igreja, vá na igreja. Se a angústia mandar você gritar chorando, pare de gritar. Não obedeça a angústia. Não deixe a angústia te dominar. Domine você a angústia. Aí Paulo continua dizendo, que ele está ensinando: perplexos, porém não desanimados. O que é perplexo? Ser surpreendido. Até o termo no original é mais ou menos isso. Ser surpreendido. Paulo era surpreendido. Irmãos, veja bem o que eu vou te dizer. Muitos de nós às vezes somos surpreendidos com algo. Não entendemos. Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou um crente tão corretinho, tão certinho. Eu estou ajudando lá na construção do novo templo. Quando o pastor me chama, eu estou à disposição. Eu tenho um coração animado, cheio de fé. Por que eu estou passando por isso, Deus? Irmãos, você está na companhia de Paulo, pode ficar tranquilo. Paulo também ficava perplexo, ele não entendia também. Vocês estão comigo ou não? Quer que eu te provo? No finalzinho da carta de Coríntios, Paulo faz uma oração. Aliás, ele relata que fez uma oração, que Deus tinha colocado nele um espinho na carne. E aí tem as discussões. Eu vou falar minha tese, é minha tese apenas. Era uma doença que atacava os olhos dele, porque ele tinha, a Bíblia é claro que tinha uma doença que atacava os olhos dele. Ele fala para Gálatas, ele fala para o pessoal de Gálatas: se vocês pudessem arrancar os olhos, tinham me dado. E a Bíblia diz que ele pede para Deus tirar o espinho da carne dele. Vocês já leram esse texto? E qual foi a resposta de Deus? Não. É porque Deus floreou, falou bonitinho, mas ele falou não, não vou tirar. Porque Deus também responde não. Amém? Vou repetir, Deus responde não também. Amém? Ele responde não. Aí ele fala para Paulo assim: porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo, ouvindo isso, tem uma revelação e declara: porque aí quando eu sou fraco, quando eu sou atribulado, quando eu estou passando por problemas, quando eu sou surpreendido, aí é que eu sou forte. Aí é que eu sou forte. Aí ele fala aqui: perplexo, porém não desanimado. Você lembra do versículo que eu falei de Jesus? Que Jesus falou, prometeu: no mundo vocês passarão por... E ele tem... Não, irmão, vocês falam mais forte. Aí eu vi vocês falando com o pastor Daniel. No mundo vocês passarão por... Aí o finalzinho do versículo, Jesus fala assim: eu venci o... Aí tem o meio termo, né? Tem meio termo não, tem o recheio do sanduíche. No mundo vocês passarão por aflições, Jesus prometeu. A parte de Jesus: preocupa não, eu venci o mundo. Qual que é a minha parte? A sua. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. É lógico que nós temos que ter bom ânimo. Não é por mim, não é por minha causa. É porque eu sirvo o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o autor e consumador da fé. Eu sirvo o grande eu sou, eu sirvo Jesus Cristo. Isso é motivo de ânimo. Quem pode dar um glória a Deus bem forte? No verso 9 ele diz: perseguidos, porém não desamparados. Escuta aqui, queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Paulo diz a Timóteo: aquele que quer viver piedosamente o evangelho será perseguido. Faz parte do itinerário do cristão ser perseguido. É lógico, graças a Deus nós não somos perseguidos igual os cristãos da Coreia do Norte, igual os cristãos da China, igual os cristãos dos países islâmicos. Graças a Deus, lá não pode, se falar de Jesus lá morre. Mas aqui a gente é perseguido pela família, perseguido no lugar de trabalho. A dona Michele está sendo perseguida porque pegaram um vídeo dela falando em línguas. Vocês viram isso? A primeira dama, filmaram ela falando em línguas, estão perseguindo. Eu fiquei pensando, se tivesse batendo num tambor, ninguém ia falar nada.
Ela não é, irmão. Estou falando besteira ou não? Todo mundo ia falar, é cultura, mas porque ela foi filmada comemorando em línguas, estão perseguindo ela. Vou dizer uma afirmação para você colocar no teu coração. Se você não está sendo perseguido, tem algo errado com o evangelho que você está vivendo. Se Paulo fala, e ele afirma que aquele que quer viver piedosamente o evangelho será perseguido, mas ele dá uma revelação aqui: você vai ser perseguido, mas não vai estar desamparado. Às vezes a pessoa pergunta para mim assim, fala para mim: poxa, bispo, eu passei por um momento difícil na minha vida e não vi Deus do meu lado. Eu vi isso muito. E a minha resposta para ele assim, é porque você olhou para o lado errado. Porque quando você achava que ele devia estar na sua frente, ele estava guardando na sua retaguarda. Quando você achava que ele tinha que estar guardando na sua retaguarda, ele estava do seu lado te carregando, porque sem ele você não dava conta nem de andar. Nunca desamparados. Sabe, irmãos, quando nós estamos em momentos difíceis na nossa vida, nós temos muita dificuldade de identificar Jesus do nosso lado. É coisa de homem, humano. Josué, na frente da muralha de Jericó, o maior desafio da vida dele, ele está lá preocupado, temeroso. A Bíblia diz que um homem vestido a caráter de soldado aparece do lado dele, ele assusta, olha para aquele homem e diz assim: você é dos meus ou contra mim? Ele responde: não sou nem dos seus nem contra, estou acima disso. Eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. É o que a gente chama de teofonia de Jesus no Antigo Testamento. Mas como Josué não identificou, porque ele estava tão preocupado com o desafio da vida dele, que ele não viu Jesus chegando perto dele. Quer que eu dou outro exemplo? Os 12 lá no barco, o barco começa a virar, as ondas vêm para lá e para cá, jogando para lá e para cá. E eu quero lembrar a você que nós estamos falando de Pedro, Tiago, João, André, especialista em pescar naquele mar. Vocês estão comigo ou não? Gente que sabia o que é pescar naquele mar. Então se eles estavam com medo, é porque o negócio estava feio. Vocês entendem o que eu estou falando ou não, irmãos? De repente vem um homem na direção deles, andando sobre as águas. Oh! Sabe o que eles pensaram que era? Um fantasma. Não sou eu. Porque quando nós estamos passando por uma grande tempestade na vida, a gente não consegue ver Jesus vindo da nossa direção. Quer outra? Te falo. Cleopas e o amigo dele, discípulo de Jesus, morrendo de medo. Jesus tinha acabado de morrer em Jerusalém. Então eles resolvem, estava todo mundo se escondendo, eles resolvem esconder numa vilazinha pertinha chamada Emaús. E eles começam a ir na direção, talvez até com o rosto coberto, morrendo de medo. Um homem se aproxima dele e começa a conversar com eles. E a Bíblia diz que o coração deles esquentam. Aí quando ele faz menção de ir embora, porque chegaram em Emaús, eles falam: não, fica conosco, já é tarde. E aquele homem, na hora que ele parte o pão, eles reconhecem: é Jesus! E some da frente dele. Quando a gente está com medo, a gente tem dificuldade de reconhecer Jesus andando do nosso lado. Mas isso não quer dizer que ele não está andando do nosso lado e aquecendo o nosso coração. Isso não quer dizer que ele não está pronto para guerrear, vestido como um guerreiro. Isso não quer dizer que ele não está indo na nossa direção para acalmar a tempestade. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Por último, Paulo fala, irmãos, a letrinha está tão pequenininha aqui que sumiu. Verso 8, verso 9. Abatidos, acompanha lá, porém o que, irmãos? Não destruídos. A gente fica abatido mesmo. Falar que passa por tribulação não fica abatido é conversa, né, irmãos? Agora a gente vê lá Jó, né? A paciência de Jó, né? Todo mundo já ouviu essa expressão. E a Bíblia fala da paciência de Jó. O autor de Hebreus fala da paciência de Jó. Mas quando você lê lá a história de Jó, cadê a paciência dele que eu não vejo? Ela não é? Então é lógico que a gente fica abatido, é lógico que a gente fica às vezes cabisbaixo.
Mas quando eu leio esse texto, eu lembro do profeta Isaías, que diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. Ela atinge, te abate, mas ela não prospera. E Paulo vai além, ele fala: não somos destruídos. Talvez Paulo estava lembrando o que Jeremias escreveu em Lamentações, no capítulo 3, na qual ele diz o motivo de não sermos destruídos. Não é por causa da nossa força, ou do nosso braço, ou da nossa inteligência, ou da nossa ousadia, da nossa coragem. Não, nós não somos destruídos porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu e você podemos ser abatidos, mas a graça e a misericórdia de Deus não deixa eu e você sermos destruídos. É porque Deus está com a gente. É porque Deus está com a gente. Por fim, irmãos, agora é de verdade, acaba agora. Só para encaixar. Em Romanos 8, Paulo fala: se Deus é por nós, sabe qual é o problema do crente com esse versículo? Ele foca na segunda parte do texto. O pastor Daniel está pregando sobre ele: quem será contra nós? Você já pensa no vizinho, no advogado que está processando. É ou não é, irmãos? Se você já pensa na pessoa que está perseguindo no trabalho. Estou falando a verdade ou não? Mas não é esse o foco. Se Deus é por você, não interessa quem é contra você. Se Deus é por você, se a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, se a graça de Deus está sobre a sua vida, pode vir o que quiser, você não será destruído. A bênção na tribulação. A bênção na tribulação. Se você crê nisso, eu vou te pedir para você ficar de pé comigo agora. Sabe, irmãos, eu tenho comigo que na vida espiritual nossa, na vida com Deus nossa, a gente vai passando por fases, por níveis. E quando a gente tem uma compreensão, a gente passa por outro nível. O dia que você entender isso, que a tribulação é bênção, você vai passar por outro nível na sua vida. Entenda isso, a tribulação é bênção. Tem algo de Deus para você reservado. Se Jesus foi impelido para o deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo. Se Jesus foi, imagina nós. Tem algo nisso. Tem uma glória a ser revelada nesse tesouro, nesse vaso de barro que somos nós. Amém? E aí eu queria terminar pedindo para que você levante as suas mãos bem alto. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso em sinal de autoridade. E você vai declarar esse versículo comigo, com toda a força do seu coração, com olhos fechados, pensando talvez na tribulação e naquilo que você está enfrentando. Diga comigo assim: a misericórdia do Senhor. Fala mais forte: a misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser destruído, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se cada manhã. Aleluia!